Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. É uma satisfação estar aqui novamente. Hoje nós vamos concluir com a parte 3, a carta Apelo. E nós vamos falar um pouco, meus irmãos, justamente sobre o impressionar do Espírito Santo. E para que cada um dos irmãos venham a entender o que seria, precisamos ter ouvido espiritual, precisamos ter ouvido espiritual. É lindo o trabalhar de Deus, meus irmãos. E de 14 de junho para cá, tem ocorrido situações lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Vou dar apenas um exemplo para os irmãos. Ontem acordei, assim que eu sentei na cama para levantar, começou a ser iluminado para mim a passagem que trata do jovem rico questionando Cristo e dizendo: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Cristo disse para ele: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Bom só existe um, e este é Deus. E o Espírito Santo começou a iluminar. Levantei, meus irmãos, uma formação de ideias. Levantei, ajoelhei, orei. Quando eu fui à Bíblia, falei: Senhor, fala comigo conforme a tua vontade. Meus irmãos, ao abrir da Bíblia, Mateus 19, exatamente esta passagem. E eu postei no Facebook, na página Hoje. Eu achava que bastava ser bom para alcançar a vida eterna. E você? E Cristo, o que diz sobre isso? Coloquei vários textos tratando justamente como fui iluminado, meus irmãos. Isso é impressionar do Espírito Santo. Seja tudo para a honra e glória de Deus. Façamos, meus irmãos, uma breve oração antes da sequência. Desta vez nós vamos orar o Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, a oração perfeita pela qual Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar com os irmãos justamente sobre a profecia de Joel, que está lá no capítulo 2, versículo 28. Esta foi uma profecia que o Espírito Santo iluminou Joel, ou inspirou Joel, entre 450 a 350 anos antes de Cristo, meus irmãos. E é lindo porque Pedro atualizou esta profecia. Em Atos 2, versículo 17. E Joel diz assim, meus irmãos: e acontecerá depois. Olha o termo depois. E acontecerá depois. Por que depois? Joel não sabia precisar quando. Ele falou depois. Que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E Pedro, meus irmãos, Joel colocou depois, justamente que ele não conseguia precisar quando. E Pedro, vivenciando toda a situação, ou seja, ele esteve com Cristo, Cristo foi crucificado, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu ao Pai, houve a ascensão ao Pai, e Cristo justamente prometeu que mandaria o Consolador, o Espírito Santo. Isso aconteceu. E após o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, Pedro atualizou esta profecia. E como Pedro atualizou, ele substituiu o termo depois e ficou assim: e acontecerá. Aí Pedro coloca: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. É lindíssimo, lindíssimo essa situação, meus irmãos. Por quê? Ambas passagens também estão no livreto Cuide. Iluminada pelo Espírito Santo? Iluminada pelo Espírito Santo, meus irmãos, tudo iluminado. Porque por muitas vezes me saiu, na semana do livramento, Atos 2,17, por muitas vezes na palavra de Deus. E uma certa ocasião, um sábado na igreja, por um sábado, foram 2 sábados, um sábado o irmãozinho foi lá e fez essa leitura em Joel 2,28. A leitura muito similar com tudo Pedro atualizou em Atos. E quando o irmãozinho fez essa leitura, eu realmente impressionado com tudo que estava acontecendo, era tudo muito novo para mim, meus irmãos. Eu quase caí da cadeira. É lindo trabalhar de Deus e como o Espírito Santo nos impressiona, meus irmãos. E essas 2 passagens também estão no livreto. Por que eu digo tudo isso para os irmãos? E é tão importante porque, volto a dizer, Cristo falou a Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortaleça seus irmãos. E como não falar a respeito, meus irmãos? É a forma de fortalecermos na fé. Deus está entre nós e o tempo todo. Cristo diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Cristo está de portas abertas, de braços abertos para cada um de nós, meus irmãos, e a porta da graça está aberta. Este é o momento de nos voltarmos para Deus em espírito e em verdade, meus irmãos. Tudo está acontecendo ao nosso redor. Não venhamos a permitir que o barulho do mundo venha a prejudicar a nossa comunhão, meus irmãos. Volto a dizer, me coloco à disposição para estudos bíblicos. E aqueles que não têm acesso à minha pessoa, basta acessar encontreumaigreja.com.br. Ao encontrar essa igreja, meus irmãos, diga que gostaria de ter estudo bíblico. Qualquer um dos irmãos terão a disposição de estudar com vocês a palavra de Deus. E basta que sejamos bons para alcançar a vida eterna, meus irmãos, de maneira nenhuma. Cristo nos ensinou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e é ela mesmo que testifica de mim. Então, meus irmãos, para a honra e glória de Deus, vamos parar de seguir homens e seguir o que Deus manda, o que Deus pede para cada um de nós. Não temos mais tempo a perder, meus irmãos. E eu quero muito, e eu oro muito, para que estas palavras possam alcançar os corações de cada um de vocês. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. O livreto foi produzido 4.000 exemplares para distribuição gratuita. E a versão também via WhatsApp, meus irmãos, para vocês terem conhecimento desse testemunho. E se tiverem ouvido espiritual, se entenderem a mensagem, meus irmãos, existe grandes chances de uma conversão lindíssima e Cristo vem a trabalhar na vida de cada um de vocês e muito em breve possamos fazer festas nas mansões celestiais, meus irmãos. Este é o meu desejo para cada um de vocês nessa noite. Eu gostaria também, meus irmãos, de tratar com vocês. É lindo, é muita coisa a ser conversada, a ser tratada, mas eu gostaria de falar essa situação para os irmãos. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler esse testemunho, encontraram lá por diversas vezes sonho, visão. Eu digo para os irmãos, eu fui questionado justamente por este termo visão, por uma pessoa muito amada, muito querida, que me recebeu de braços abertos na igreja. Ele esteve aqui justamente no cenário, em casa, para entender no contexto todo o ocorrido, né? E ele falou, olha, eu não tenho dúvida
que foi sonho ou visão. Não tenho dúvida nenhuma. Contudo, eu tenho a preocupação com você, porque pode acontecer de uns 3, 4 irmãozinhos, mais ou menos, na igreja, querer debater com você ou enfrentar você por causa disso. Eu falei, meu irmão, eu vou ser muito sincero para você, de coração mesmo, de coração. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Foi a primeira coisa que eu falei. Segundo, eu falei, o Espírito Santo de Deus iluminou tudo. O Espírito Santo de Deus, após o ocorrido, mais ou menos um mês, me tocou de madrugada e falou, senta que você vai escrever um livreto desse testemunho. Meus irmãos, em regra, eu penso que livreto seria um livro pequeno. Contudo, livreto não é nem do meu cotidiano. Eu nem conhecia o termo livreto. Eu cheguei na igreja e falei, eu fui tocado a escrever um livreto. Vocês sabem o que é livreto? Aí os irmãozinhos pegaram os livretos lá e falaram, isso aqui é o livreto. E me mostraram o que era, meus irmãos. Eu não conhecia nem o termo, para vocês terem ideia. E eu falei para este irmão, o Espírito Santo iluminou tudo. Então eu vou dizer, meu irmão, não vou descartar de pronto o que você disse. Vamos fazer o seguinte? Vamos orar a Deus para ver o que Deus responde? Falei para o irmão ainda, eu estou vivendo uma fase tão linda que Deus tem respondido de pronto. Vamos orar a Deus? Estava eu, este irmão e uma moça, ambos amados, ambos me receberam de braços abertos na igreja. Agradeço a Deus todos os dias por um acolhimento tão caloroso, tão afetuoso, tão amável, assim como Cristo nos ensinou. Falei, vamos orar e ver o que Deus responde. Ajoelhamos, meus irmãos. Ajoelhemos naquele momento. Esta pessoa que questionou orou, a moça orou, eu orei. Jantamos, cada um seguiu para sua casa. No dia seguinte, meus irmãos, para a honra e glória de Deus, ao levantar, após a minha oração, ao abrir da Bíblia, me vem a resposta e de forma lindíssima, meus irmãos. De forma lindíssima. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Reforço, não sou melhor que ninguém. E que nenhum dos ouvintes também. Estamos aqui para a honra e glória e pela misericórdia de Deus, que realmente eu não parti em 14 de junho de 2018. Então, meu coração anseia que vocês tenham a mesma alegria e a mesma paz que eu vivencio. E esta paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu vou mostrar para os irmãos aqui a passagem bíblica que saiu. Ficou ao contrário, né, meus irmãos? Ficou ao contrário, né? Eu ainda não sei como colocar para os irmãos diferente, justamente no vídeo. Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Cristo diz exatamente desta maneira, vinde como estáis. Ou seja, embora neste momento eu não consiga fazer uma produção perfeita para os irmãos, eu tenho a disposição e no meu coração de atender a Deus. Se Deus tocou o meu coração para começar a fazer esses sermonetes, seja feita a vontade de Deus e não a minha, meus irmãos. Exatamente assim. Mas eu vou dizer para os irmãos como é que está e o que está escrito aqui. Saiu essa passagem em Jeremias, capítulo 6, versículo 17. E eu digo para os irmãos, após esse versículo, embaixo desse versículo, visto que é uma Bíblia de estudo, existe o quê? Índices remissivos, ou seja, várias outras passagens bíblicas que tratam do mesmo assunto. Exatamente assim. Então eu vou dizer para você, o Espírito Santo tocou em meu coração aquele dia. Após eu ler esse versículo, tocou o coração e falou, siga o índice remissivo, que aí está a resposta. Se deve ficar ou não o termo visão. E olha que lindo a resposta, meus irmãos. Eu vou ler
Jeremias 6,17. E depois eu vou dizer para os irmãos esses índices remissivos. Apesar de não ler todos, eu vou ler o último, que veio a resposta pela qual aguardava, meus irmãos. Olha que lindo o trabalhar de Deus. Diz o seguinte, Jeremias 6,17. Também pus atalaias sobre vós. Atalaias são profetas. Dizendo, estai atentos à voz da buzina. Mas dizem, não escutaremos. Quando eu digo a questão do ouvido espiritual, meus irmãos, nessa situação aqui, realmente, o pessoal em Jerusalém não estava ouvindo, não queria dar ouvido ao profeta, meus irmãos. Necessariamente, eu inicio o livreto dizendo, fui dormir em pecado, contudo, sou um pecador. Hoje, para a honra e glória de Deus, continuo sendo pecador, mas não mais um pecadeiro. Ou seja, sou pecador, sim, alcançado por Cristo. E para a honra e glória de Deus, deixei de ser pecadeiro, de pecar constantemente, pecar todos os dias. Exatamente assim. Então, para a honra e glória de Deus, meus irmãos, e não sou melhor que ninguém. Por isso, eu digo, meus irmãos, todos têm a mesma oportunidade, porque por mim mesmo, a gente não consegue, meus irmãos. Cristo diz, eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Então, para a honra e glória de Deus, eu não sou pecadeiro hoje, porque Cristo me alcançou e quer alcançar a cada um de vocês também, meus irmãos. É assim o trabalhar de Deus. Contudo, voltemos aqui à resposta pela qual se eu deveria ou não manter o termo visão. Olha que lindo. Vamos ler novamente. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Os índices remissivos que tem abaixo desse versículo, o Espírito Santo me toca ao coração e diz, siga o índice remissivo, que aí está a resposta. Eu li um por um, meus irmãos. E a última passagem do índice remissivo, ali estava a resposta. Então aqui tem, os irmãos podem até anotar se quiser fazer a leitura. Isaías 21, versículo 11, Isaías 58, versículo 1, Jeremias 25, versículo 4, Ezequiel 3,17 e a resposta, meus irmãos, para a honra e glória de Deus. Eu leio e fico sorrindo sozinho. Abacuque 2,1. Vamos procurar Abacuque 2,1, meus irmãos. Vamos à nossa Bíblia aqui, procurar Abacuque 2,1. Eu nem marquei aqui. Vamos lá, Abacuque 2,1. Olha a resposta, meus irmãos. Olha a resposta, Abacuque 2:1. Aí a gente lê o 2, 1 e 2. Olha a resposta, Abacuque 2, versículo 1 e 2. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse, olha que lindíssimo, meus irmãos, e que precisão. Eu digo, o Espírito Santo de Deus trabalha dessa maneira. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Louvado seja Deus, meus irmãos. Esta foi a resposta obtida para que o termo visão fosse mantido nesse livreto. Deus confirma. Foi um sonho, visão. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. E o mais importante que o sonho, visão, foi Deus ter aceitado o meu pedido de arrependimento, meus irmãos. Assim como Cristo está de braços abertos a cada um de vocês, aguardando para recebê-los e para perdoar o pecado de cada um, não importa qual seja este, não importa a condição que o irmão enfrente hoje. É exatamente isso que Deus quer para cada um de nós, meus irmãos, que venhamos a nos arrepender e que possamos seguir rumo às mansões celestiais. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Exatamente desta maneira. Eu gostaria, meus irmãos, de fazer a finalização justamente deste tema,
fazendo a leitura agora de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 8. Essas foram, meus irmãos, as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, meus irmãos: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha que lindíssimo, meus irmãos. As últimas palavras de Paulo. Paulo, aquele que eu comentei, que perseguiam os cristãos. Ele chegava a dar voto de morte aos cristãos. E por sinal, quando ocorreu a conversão genuína a ele estava indo a caminho de Damasco, justamente com autorização para caçar cristãos. E Cristo apareceu a ele neste caminho e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele ficou cego, meus irmãos, e ficou cego por alguns dias. E Deus mandou um dos teus servos que o procurasse e curasse a cegueira. E ele passou a enxergar espiritualmente e a ouvir espiritualmente, meus irmãos. Para a honra e glória de Deus, houve a transformação na vida de Paulo. E embora Paulo tenha sido enganado por quanto tempo, olha como ele nos adverte aqui, meus irmãos. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Amados irmãos, que venhamos a entender tudo o que foi falado aqui, meus irmãos, e o que Deus quer de cada um de nós, que possamos ter a oportunidade, como Jesus nos pediu lá em João 5,39, examinar as Escrituras, para que possamos nos preparar para a vida eterna, meus irmãos. É uma conquista diária, meus irmãos, é degrauzinho por degrauzinho. Nós vamos subindo um degrauzinho por vez, meus irmãos. Então entendam, não basta ser bom, não basta fazer do nosso jeito, não basta achar que o que estamos fazendo é o certo. Meus irmãos, eu também já fui surdo e cego espiritualmente. E pela misericórdia de Deus, hoje eu ouço e enxergo. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. De coração, que cada um de vocês tenha a oportunidade de aceitar a Cristo, porque Cristo está de braços abertos para vocês, assim como esteve para mim, está para todo o mundo, meus irmãos, e não há acepção de pessoas. Então reforço, meus irmãos, não importa a sua condição hoje, Cristo quer transformar a sua vida. Entenda, você é um servo de valor. Fico muito feliz em estar aqui falando com os irmãos hoje. Daremos sequência a um novo tema logo mais. Orarei a Deus para saber o que devo levar mais aos irmãos. Seja tudo para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Sigamos
a comunhão em Cristo. Sigamos, meus irmãos, fazendo as nossas orações diárias. Iniciemos com o Pai Nosso todos os dias pela manhã. Agradecemos em todas as refeições. Procuremos orar antes de dormir. Durante o dia, vamos ouvir louvores. Tudo isso é o nosso culto diário, meus irmãos. Podemos organizar o tempo para isso? Sim. Eu vou trabalhar muito cedo. Acorda meia horinha mais cedo. Vale você sair em paz, de coração leve, ter falado com Cristo antes, ter feito a leitura da palavra de Deus. Vale essa comunhão, meus irmãos. E vocês vão perceber como a vida de cada um de vocês começa a mudar e mudar para melhor. Me coloco à disposição de cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Uma boa noite. Fique com Deus. Amém.